Olá, eu sou a Aline Gomes, sou Head e sócia da Escola Conquer e cuido da unidade de negócio nosso Conquer Company. E é um prazer estar aqui contigo falando sobre as tendências de educação corporativa. Tá preparada? Bora lá então! A Conquer Company é a unidade de negócios da Escola Conquer que já acelerou mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 250 mil pessoas de 600 empresas já foram aceleradas por nós. Nós somos o parceiro estratégico em soluções de treinamento e desenvolvimento para desenvolver cultura, pessoas e negócio. Nós aqui no Conquer Company temos 3 pilares que têm tudo a ver com tendências de educação corporativa. Você precisa pensar no seu conteúdo, muito mais direto ao ponto, muito mais impacto e valor para o seu negócio, uma metodologia que gere protagonismo dos participantes e professores que vivem na prática aquilo que ensina. E aí eu faço algumas provocações. Você tem se preocupado com a qualidade e assertividade dos seus treinamentos? As soluções corporativas internas e dos seus parceiros, elas têm realmente uma metodologia inovadora? Então nós vamos trazer aqui muitos hacks e muita mão na massa para você começar a pensar de que maneira você envolve muito mais os seus colaboradores numa jornada de experiência 360. Pesquisas apontam que para 70% dos RHs, uma das prioridades é o desenvolvimento do time. O quanto que isso é uma realidade para desenvolver os seus colaboradores e lideranças. Eu quero traçar um paralelo sobre educação corporativa e desenvolvimento de pessoas com o mundo exponencial que vivemos. Nós temos uma lógica industrial que trabalha de forma segmentada, repetitiva e pensando somente em produtividade. Como você acha que era a educação? Os treinamentos focavam em produtividade, tinha horário para entrar e sair, uniforme e principalmente comando e controle. Olhando para essa lógica hoje, será que ela ainda está no nosso dia a dia corporativo? Hoje nós vivemos uma lógica muito mais digital, onde as coisas elas não têm previsibilidade, elas são múltiplas, geram um ambiente de constante mudança, um ambiente ansioso onde você precisa criar futuros. E como você acha que são as soluções de educação corporativa? Novamente, elas são repetitivas, segmentadas e elas querem focar em comando e controle. Então, de que maneira que você pode desenvolver treinamentos e soluções muito mais impactantes que geram valor para os seus colaboradores? Confira comigo na tela a transformação da experiência do colaborador ao longo do tempo. Bem, quando nós falamos ali da lógica industrial, muitas das questões que o RH trazia como prioridade é fazer somente o básico. O indivíduo era só mais um. Então, quando você olha em treinamentos focados nessa massa produtiva, você tinha que prover uma cadeira, uma mesa, um computador, os EPIs necessários. Depois, nós passamos a ter ali num movimento muito mais industrial, com o crescimento ali de Ford, Taylor, pequenas melhorias contínuas, todos os treinamentos focados na produtividade, em processos e controle de qualidade. Nunca se falou ao longo dos últimos tempos sobre engajamento, mas com foco em satisfação, com pesquisas anuais, olhar para a cultura, recompensa e missão, valores e propósito. Hoje, nós trabalhamos com foco em experiência, com foco na cultura colaborativa, em desenvolvimento de significado e relacionamento e conexão. E aí eu te pergunto, olhando para a tua jornada de educação corporativa, você desenvolve experiências muito mais com foco em produtividade ou engajamento? Hoje as pessoas buscam muito mais experiências. Por isso tem uma frase do Clive Thompson, que é escritor da New York Times, que ela fala que informação não é mais um recurso escasso, e sim a atenção, a conexão. E aí qual é o valor percebido dos seus treinamentos hoje? Nós vivemos uma era de infoxicação. Com o mundo digital, são muitas informações. Se você olhar quantos aplicativos você tem no seu celular ou na sua tela de trabalho, você muitas vezes pode não notar e não gerar a consciência do quanto nós estamos aí muitas vezes perdendo o foco para aquilo que é mais importante. Muitas coisas geram estímulo.
e aquilo que vai gerar efetivamente atenção quando você fala de educação corporativa. As pessoas se conectam a histórias que geram significado e propósito em movimento, soluções que geram aplicabilidade para o dia a dia do negócio e também para o dia a dia das carreiras. As pessoas querem valor percebido, elas querem o treinamento muito mais como uma solução e muito mais como uma experiência. E aí eu te pergunto, o quanto hoje você tem levado isso em consideração para construir a sua solução de desenvolvimento e aprendizado? Para isso eu quero trazer 3 hacks de tendências aqui de educação corporativa. Hack 1. Quando você for pensar nos treinamentos do dia a dia do seu negócio, não comece pelo conteúdo. Essa é uma falha que eu já cometi em muitos treinamentos como professora e também como profissional e executiva de recursos humanos. Nós pensamos num treinamento de liderança, em soft skills, e nós listamos toda a agenda, tudo aquilo que eu preciso falar. E aí eu vou pensar nesse tema. Então, se eu quero falar de liderança, eu vou pensar em feedback, em cultura, em engajamento, de que maneira eu trabalho a autogestão. E aí, muitas vezes, todo o desenrolar do treinamento, ele pode gerar uma falha e aí ele não gera um valor percebido alinhado ao negócio. Por isso, você precisa inverter a ordem. Comece pelos benefícios e resultados que você espera para esse treinamento. Essa é uma sacada de uma tendência de educação corporativa. Comece pelos resultados a serem gerados e pelas soluções. E aí, confira comigo na tela algo muito importante com relação a algumas tendências que nós temos olhado sobre o mercado aqui na Conquer Company. O papel do RH é criar futuros, empoderar os colaboradores. Eles querem ser protagonistas dessas experiências e de diferentes carreiras alinhadas aos projetos e toda a mudança do crescimento do negócio. Hoje, quando nós olhamos no mercado de trabalho, você precisa trabalhar a retenção com flexibilidade. Muito mais do que reter, você precisa encantar e apaixonar as pessoas. O aprendizado, ele tem se tornado um benefício e ele vai se tornar um ambiente de competitividade quando você gera resultados práticos e, como nós falamos, de valor percebido. Por isso, uma frase que eu quero que você guarde dessa palestra é: não seja um tirador de pedidos. Construa uma experiência. Hack 2. Construa um design de experiências. E uma sacada que nós usamos aqui nos nossos treinamentos da Conquer Company, da Escola Conquer e para os nossos clientes e alunos, é uma metodologia chamada QSP. É a quantidade suficiente para. E aí nós trabalhamos com a frase do obrigada pelo que você não me disse. Muito do que aprendemos é aprendido na prática, através da experimentação. Então, onde nós falhamos em educação corporativa é que é passar tudo de uma vez. E muitas vezes a pessoa não absorve. A gente entende que a pessoa ela já coloca em movimento todos aqueles conteúdos novos quando ela consegue ensinar outras pessoas. Confira na tela um checklist de coisas que podem te ajudar no QSP. Quando nós falamos de quantidade de suficiente para, faça algumas perguntas. Qual o objetivo da jornada e resultados para o negócio? Qual a duração e formatos dessa jornada? Qual o impacto você quer gerar? Coloque o colaborador no centro e se pergunte: como eu gero um lifelong learning? Pílulas de conhecimento e prática associadas ao dia a dia desse colaborador. Você irá entregar um produto ou um projeto? Você quer uma solução completa 360 educacional ou apenas uma aula de treinamento? Por isso que nós trabalhamos o obrigado pelo que você não me disse. E você já ouviu falar do gráfico de Flow? Para você desenvolver treinamentos muito mais impactantes e inovadores, é legal você pensar num gráfico que cruza duas coisas muito importantes. Quais são as habilidades necessárias para o colaborador versus o desafio que ele está no momento? E aí você precisa juntar nesse ponto de intersecção para gerar um flow. Se a habilidade for maior que o desafio, muitas vezes a pessoa pode desengajar, ela pode desmotivar, ela precisa de mais coisas para sentir que ela está aprendendo, colocando em prática. Porém, se você tem um grande desafio
e uma baixa desenvolvimento de habilidades, seja soft skills e hard skill, a pessoa pode entrar no desespero. E aí você precisa desenvolver essa antifragilidade, que é esse crescimento em uma zona de curiosidade, para que a pessoa se sinta segura e possa experimentar, trabalhando não apenas o erro como aprendizado, mas a sua própria vulnerabilidade. Então, uma sacada bacana para você inovar em educação corporativa é criar o flow nos seus treinamentos, juntar desafios e habilidades em soluções que gerem valor percebido. Por isso, não seja um tirador de pedido, construa uma experiência. Hack 3. Como você trabalha a jornada emocional do seu público? Confira na tela e cheque se tem a ver com o seu dia a dia de treinamento e desenvolvimento. Muitas vezes, quando nós trabalhamos a jornada emocional, no início, por exemplo, de uma palestra, como nós estamos aqui, ou num treinamento, a energia da galera é muito alta. E aí o grande desafio é como você mantém esse engajamento. Isso também acontece com a experiência do colaborador no modo geral, mas num treinamento você precisa entender que vão ter pontos de baixa, pontos onde você vai tirar a pessoa do conforto, e aí você precisa tomar cuidado com as suas práticas e metodologias para que o treinamento seja interessante, impactante, e aí você possa sempre terminar o treinamento para cima, com alta energia. Isso não é uma prática apenas dos treinamentos, mas soluções de RH no geral. É uma sacada bem importante que eu uso também em próprias reuniões de time, onde você começa e termina sempre com encerramento para cima. Um encerramento que na Escola Conquer nós chamamos de Baba Baby, um treinamento que tenha interesse e gera conexão com o seu propósito. Um pulo do gato que é uma sacada especial. Todo conceito ou teoria pode ser tornado uma prática, uma experimentação. Mas será que você precisa colocar experimentação e prática em toda a jornada do seu treinamento? Então, ter esse equilíbrio entre quanto você gera aplicabilidade, protagonismo com o conteúdo explicado por algo e sentido por alguém que realmente conhece daquele mercado. Por exemplo, você vai dar uma aula de liderança e você não ter um líder que já passou por desafios e dores sobre liderar. Um empreendedor que vai dar treinamento de empreendedorismo, você não ter quebrado uma empresa ou os desafios do empreendedor para gerar lucratividade e rentabilidade. Então pense, todo conteúdo, todo conceito pode se tornar uma prática, mas faça um equilíbrio muito mais interessante. Sem benefício percebido na sua solução de educação corporativa, não há engajamento. E aí eu te pergunto, qual é o valor que você gera para os seus colaboradores, para os seus líderes ou para os seus clientes nas soluções de educação corporativa? O quanto efetivamente seus treinamentos são impactantes e geram engajamento? E aí uma ferramenta prática é o que nós chamamos aqui, de construir um storytelling desse treinamento. As pessoas se conectam com histórias e treinamentos bacanas de solução corporativa que geram realmente propósito, elas têm em prática alguns elementos em comum. Bora olhar na tela? Nós temos 4 elementos: o conteúdo, a forma, a empatia e a conexão com o público. Bora colocar em prática na solução corporativa. Qual é a necessidade hoje do seu negócio? Qual é o resultado que você precisa gerar em benefício e valor percebido? Além disso, de que maneira que eu vou criar uma solução 360 não só para o ambiente do treinamento, eu pensar nesse conteúdo, o que eu vou passar, como eu vou passar pela forma e o porquê aquilo é importante. E aí nós estamos falando de empatia, dessa troca, dessa escuta. Mas nada disso vai ter sentido se não gerar o 4º elemento, que é a conexão com o público. E aí você pode construir uma solução 360 com prática e projetos no dia a dia do seu negócio. E aí eu te pergunto, onde você tem colocado foco nas suas soluções de educação corporativa? No conteúdo? Na forma? Você gera empatia e conexão, mas não gera profundidade e aplicabilidade? Então, equilibre esses 4 elementos. Por isso, não seja um tirador de pedidos, construa experiências. E aí uma frase que representa muito uma solução inovadora, focada no colaborador para gerar benefício percebido, é uma frase do Simon Sinek que fala: não importa o quanto você sabe sobre algo,
O que importa é a facilidade com que o outro consegue te entender. Gerar experiências e sentimentos é o papel de uma boa história. Queria agradecer por você estar comigo nessa jornada. Se interessou para saber mais sobre soluções corporativas muito mais inovadoras? Venha conhecer o Conquering Company e conte com a gente para gerar uma experiência 360 focado no seu colaborador e em experiências de valor percebido para a sua cultura. Queria te agradecer. Tamo junto, ou vai ou voa!